quando a gente fala sobre a história do contestado, como o Arthur falou, a gente tem 3 momentos que são bem diferentes. E a gente não pode esquecer que o contestado, ele talvez seja preterido dentro da história nacional também por conta da forma como ele foi mostrado para a sociedade brasileira logo que ele aconteceu. Então, se a gente vai, por exemplo, estudar a história do Brasil, vai fazer uma busca rápida sobre a história do Brasil nos últimos 150 anos, o contestado talvez nem apareça, mesmo sendo o maior conflito armado do Brasil republicano, em quantidade de pessoas envolvidas, em quantidade de território envolvido, em quantidade de mortes e tantas outras medidas que se pode ter. O contestado ainda é o maior conflito da história brasileira de todo o Brasil República, né? É a maior guerra civil que a gente tem no Brasil desde a Revolução Farroupilha. Mesmo assim, se a gente vai fazer essa busca rápida, a gente vai ter, por exemplo, Canudos aparecendo muito mais que o contestado. E aí a gente vai ter várias desculpas ou várias interpretações do porquê isso acontece com Canudos e não acontece com o contestado. Algumas das mais citadas são que Canudos vai ter Sertões, de Euclides da Cunha, que é um livro que ele escreve sobre a trajetória dele enquanto repórter em Canudos, né? Então, o Sertões, ele é um livro que vai transformar Canudos, vai fazer com que Canudos seja conhecido. E muitas vezes a gente diz que o contestado não teve um Euclides da Cunha, porque a gente não tem um grande livro de romance sobre o contestado que tenha feito tanto sucesso quanto Sertões fez em relação a Canudos. E isso é verdade. A gente tem grandes obras literárias sobre o contestado, que foram escritas desde a época que a guerra aconteceu. O livro do Dermeval Peixoto é um excelente exemplo, né? A Campanha do Contestado é um livro genial é um senhor livro, são 900 e poucas páginas que tem a criança, que nem os Sertões, é um senhor livro, né? Mas o livro do Peixoto é um livro que não vai ser tão conhecido quanto o livro do Euclides da Cunha. Apesar do trabalho de pesquisa que o Peixoto fez enquanto tenente aqui na região do Contestado tenha sido bastante exemplar para a época. Uma das primeiras grandes obras da historiografia do Contestado é esse livro, A Campanha do Contestado. Mas ele não vai ter tanto sucesso. E aí, esse é um dos motivos que normalmente é usado para dizer o porquê que o contestado não é tão conhecido, né? Ele não teve um grande narrador, como teve Canudos com Euclides da Cunha. Um outro motivo que a gente não pode deixar de lado é o fato de que, por exemplo, ainda comparando com Canudos, as elites baianas, elas vão se apoderar de Canudos e vão se utilizar de Canudos para se legitimar. Por que a história de Canudos vai ser tão conhecida depois? Porque essas elites baianas, elas vão utilizar Canudos para dizer, olha o que o governo federal fez com a gente. Vão se apoderar dessa história de Canudos e vão repensar essa história de Canudos. Com contestado, isso não acontece. Pelo contrário, aqui no contestado, as elites tentam apagar essa história ao máximo possível. Exatamente. Então, quando a gente pensa no contestado, o conflito armado, ele dura de 12 a 16. Quando a gente pensa na perseguição que a população local sofreu das elites, isso veio até os dias de hoje, quem sabe? 100 anos depois que a guerra terminou, porque nos anos subsequentes à guerra, a perseguição à população cabocla vai ser grandíssima. E ela vai continuar por muitos anos. E as elites locais, elas jamais vão admitir que elas participaram desse conflito. Tanto que a gente tem grandes famílias aqui na região do Contestado, que ainda são grandes famílias poderosas, ricas, donas de terras e tal, são as mesmas famílias que estavam envolvidas no contestado 100 anos atrás. Então, a gente não tem essa meia-culpa da elite catarinense, sul-paranaense, para pensar o contestado enquanto parte da sua história. Que ela vai ser uma história tão sangrenta e tão vergonhosa, talvez, para essas elites, que elas vão fingir que isso não aconteceu. E aí o contestado vai ser apagado da história. E aí ele vai ser transformado no movimento de fanáticos religiosos que lutaram contra o governo central, contra o governo federal. E aí, quando a gente fala desses fanáticos, a gente esquece toda a luta social, toda a luta cultural, toda a luta econômica que está envolvida com o contestado. A gente esquece a Brasil Highway, a gente esquece a Lumber, a gente esquece a colonização que vem subsequente a todo o processo de guerra, o movimento social, né, o despojamento dessas pessoas das suas terras. A gente mantém isso só como se fosse um movimento de pessoas fanáticas, religiosas, que esqueciam tudo que era racional para seguir a ideia de que um monge voltaria para salvá-lo. Tem um pouquinho disso no contestado? Tem, claro que tem.
né? A gente não pode esquecer o messianismo dentro do contestado, mas ele faz parte de todo um cenário. Então eu acho que isso é extremamente importante da gente lembrar. E a historiografia do contestado, ela vem para fazer essa trajetória. A gente parte de uma historiografia militar para vir para Maria Isaura Pereira de Queiroz, pro Vinhas e Queiroz e pro Douglas, que já começam a repensar essa lógica, apesar do livro da Maria Isaura e do livro do Vinhas serem muito carregados ainda dessa ideia de fanatismo. Sim, sim. De pensar o viés religioso do negócio. Quem começa a se distanciar disso é o Douglas Teixeira Monteiro, quando ele traz mais para a relação de compadrio, dessas relações interpessoais, de família, né, de pensar essa lógica coronelista da região. E aí a gente tem realmente o deslanche de pensar essas outras características do contestado a partir do finalzinho dos anos 80 e até hoje, né? Então cada obra nova que sai sobre o contestado pode trazer um viés diferente, porque é um movimento super, ultra multifacetado.